Então, de acordo com o artigo 6º, se eu tiver que definir o lugar do crime, eu posso definir de acordo com 3 critérios. Eu posso dizer que o lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, eu posso dizer que o lugar do crime é o lugar do resultado e posso ainda dizer que o lugar do crime é o lugar onde o resultado deveria ter ocorrido. Vinícius, para que eu quero saber qual é o lugar do crime? Qual é a utilidade prática disso? Já já você vai entender isso com profundidade, mas num primeiro momento o que eu posso dizer para você? O Código Penal vai dizer que a lei brasileira é aplicável aos crimes ocorridos no território nacional. E aí, definindo o lugar do crime, se qualquer desses 3 lugares, da ação ou omissão, do resultado, ou onde o resultado deveria ter ocorrido, se qualquer desses 3 critérios aqui, dessas 3 situações, ocorrer no território nacional, vou dizer que a lei brasileira vai ser aplicável ao caso concreto, ou seja, a lei penal vai ser aplicável ao caso concreto. Então, se eu tenho um fato em que a ação ou a omissão ocorreu no território nacional, eu digo que o Brasil é o lugar do crime. Se eu tenho um fato em que o resultado deveria ter ocorrido no Brasil, embora a ação ou omissão tenha ocorrido em outro lugar, no estrangeiro, eu digo que o Brasil é o lugar do crime. E se eu tenho um fato em que no Brasil deveria ter ocorrido o resultado, mas não ocorreu, veja, a ação ou omissão ocorreu no estrangeiro, o resultado ocorreu no estrangeiro e o resultado deveria ter ocorrido no Brasil. Eu também vou dizer que o Brasil é o lugar do crime. Então, nessas 3 hipóteses, eu terei a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Saber, portanto, qual é o lugar do crime é saber se a lei penal brasileira será aplicada, porque se em alguma dessas 3 situações nós tivermos o território nacional como o lugar onde ocorreu qualquer das 3 situações, vamos ter a lei penal brasileira sendo aplicável.